Agora vamos fazer a nossa revisão do módulo 6, instrumentos de renda fixa e renda variável, nossa CPA 10. Vem comigo para a gente entender. Eu dividi aqui em renda fixa e renda variável, logicamente. Então, vamos falar primeiro da renda fixa, né? Bem, renda fixa, a gente vai falar aqui primeiro dos emissores, né? Nós temos o emissor bancário, o emissor governo e o emissor empresas. Então, o emissor bancário emite ou CDB, ou LCA, ou LCI. Vamos falar primeiro da LCI, né? Então, vamos lá. Qual é o prazo máximo, qual é o lastro e assim por diante, né? Deixa eu pegar aqui a da LCI primeiro, né? Vamos lá, tá? Prazo máximo é o prazo da carteira, sempre assim, tá? Ou seja, ele tem vários ativos imobiliários dentro, ou seja, financiamentos imobiliários atrelados a uma LCI. Então, se um banco faz um financiamento para 30 anos, ele pode emitir LCI se ele quiser até 30 anos. Então, esse é o prazo máximo. Não se confunda com isso, tá? Não tem um prazo pré-definido. O prazo máximo é o prazo da carteira. A tributação é isenta para pessoa física e pessoa jurídica pela tabela de 15 a 22,5, tá? O lastro, se perguntar, são financiamentos imobiliários, por isso que tem o I do imobiliário, e tem FGC para pessoa física e para pessoa jurídica, dentro da regra dos 250 mil por CPF por instituição, e o resgate só no vencimento, ou seja, tem aí uma regra de trava, de carência, né, para resgates, tá certo? Lembrando que o FGC é para pessoa física e para pessoa jurídica, tá? Já falamos da tributação, a remuneração pode ser pré ou pós, né? Pré, você sabe antecipadamente quanto vai ganhar, pós é atrelado a um indexador, beleza? A LCA, pegando aqui o gancho, é a mesma regra, são os mesmos conceitos, só que em vez do I, né, o lastro ser financiamentos imobiliários, o lastro vai ser financiamentos do agronegócio. Então, aqui é o lastro, são financiamentos do agronegócio. Então, tem lá, o banco empresta 100 milhões no agro, ele pode emitir até 100 milhões de LCAs para captar dinheiro, para reemprestar de novo. Daí não precisa ficar captando tanto em outras linhas, fica tudo mais fácil, né? Só lembrar que na LCA também tem FGC, certo? Até o limite de 250 mil. O lastro, o vencimento, o prazo máximo é o prazo da carteira e o prazo mínimo é 90 dias, né? 90 dias é o prazo mínimo que uma LCA pode ser vendida. A tributação é isento de imposto para a pessoa física e na jurídica paga pela tabela de 15 a 22,5%, certo? Resgate só no vencimento, né? E assim por diante. Muito bem, LCA e LCI é isso. O que é CDB? CDB é um outro produto emitido por bancos, então LCA, LCI e CDB só pode ser emitido por bancos, e aqui não tem isenção, tá? Tem IOFs por resgatar 12 e 30 dias e depois ele paga de 15 a 22,5, dependendo do prazo de permanência, certo? De acordo com a tabela, a mesma tabela de fundos que você viu no módulo 5, tá? Essa tabela é dada na prova. Essa tabela do IOF, não se preocupe, que eles não cobram, mas você tem que saber que sempre se cobrar IOF, cobra antes o IOF, depois o imposto de renda, né? E o imposto de renda é cobrado tanto para a pessoa física como para a jurídica. Então, qual é a diferença entre uma LCA, LCI e um CDB? A tributação. A tributação é um importante diferencial. A remuneração pode ser pré ou pós, né? Pós, pode resgatar antecipado, né? Diferente da LCA e da LCI, então tem mais liquidez. O prazo já é diferente, tem CDB com prazo até de um dia, certo? Tem risco de crédito, porque depende do emissor, né? Depende do emissor, aí tem risco de crédito associado, tem risco de mercado, que é o risco de oscilação, e tem risco de liquidez também, porque se resgatar antes do prazo, geralmente, né, pode haver perca de rentabilidade. Se perguntar se tem FGC, sim, todos desses três títulos bancários têm cobertura do FGC, tanto a LCA como a LCI, como o CDB, e você sabe que a prova te cobra isso, tá certo? Agora, um outro assunto muito interessante são as operações compromissadas, certo? Que pedem na tua prova. O que é uma operação compromissada? Pense comigo, eu acabei de falar que os bancos, eles vendem isoladamente ou o CDB, ou a LCA, ou a LCI, tá? Que são títulos de emissão deles. Então, você compra um título desses que é do próprio banco, emissão do próprio banco, tá bom?
Agora, se eu comprar um título, se eu quero comprar uma operação compromissada, eu vou estar comprando um pacote de produtos que são emitidos. Só deixa eu ver um pouquinho aqui se a gravação está funcionando sim. Eu achei que não estava gravando. Voltando. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos supor que um banco, vamos supor não, os bancos, eles também investem o seu dinheiro em títulos de outros emissores, tá certo? Como governos, como empresas e até bancos. Esses produtos, né, esses pode ser CDB, títulos públicos, não são deles, eles podem empacotar e chamar isso de operação compromissada e vender para os investidores. Olha que legal, né? E, claro, eles vão pagar juros para os investidores, só que por que se chama operação compromissada? Porque o banco que emitiu, ele tem o compromisso de recomprar o título quando o investidor quiser resgatar, mesmo que o título não é de emissão dele. Essa é a regra do produto, tá? Os prazos, isso é muito importante que cai na prova, os prazos, né? O prazo é o mesmo prazo de vencimento do título da carteira. Então, se ele colocar CDBs, por exemplo, dentro de uma operação compromissada que tenham 10 anos lá de vencimento, o prazo vai ter que ser 10 anos, tá? FGC só tem FGC se for feito com títulos bancários. Por exemplo, se tiver título público dentro de uma operação compromissada, não tem FGC. Não tem isenção na operação compromissada, a tributação é a mesma do CDB, tributação pela tabela de 15% a 22,5%. Certo? Entendeu o que é a operação compromissada? Bem interessante, né? Um pacote de produtos. Agora vamos falar de emissor não financeiro, empresas não financeiras, né? Porque bancos são empresas financeiras, né? As empresas também querem captar dinheiro, então elas emitem debêntures, né? Então, nós vamos dividir as debêntures normais, que são emitidas por qualquer empresa não financeira, que queira emitir, que esteja habilitado, e depois vamos falar das incentivadas e as suas diferenças. A debênture normal, ela tem um prazo mínimo de 1 ano, então debêntures geralmente são destinadas para um prazo médio ou longo, prazo máximo não tem, e ela pode ter 4 tipos de garantias, né? A real, que é a mais forte, a subordinada, que é a mais fraca, ou seja, não tem garantia, a flutuante e a quirografária. A tributação vai pela tabela, não tem isenção aqui, tá? E o objetivo é financiar a empresa a médio e longo prazo, certo? Tem FGC? Não tem, tá certo? Então, muito cuidado com isso na prova. Não tem. Quem emite? Bancos não emitem, só empresas não financeiras de capital aberto ou fechado, tá certo? Debêntures incentivadas é a mesma linha, a mesma coisa. Qual é a diferença? A diferença é que só podem emitir debêntures incentivadas empresas do setor de infraestrutura, como comunicações, saneamento, empresas de energia, tá? Empresas que ajudam o governo a tocar o negócio aí no Brasil, né? Prazo mínimo de resgate 24 meses, vencimento sempre 48 meses. Tem FGC? Não, não tem FGC. Como é que é a questão da tributação? Olha só, que é uma diferença importante. É isento para pessoa física e pessoa jurídica paga pela tabela. As garantias são as mesmas, tá certo? E quem emite, como eu já disse, são empresas do setor de infraestrutura e logística no Brasil, tá certo? Muito bem. E agora vem os títulos públicos, os títulos emitidos pelo governo, né? Um deles é a LTN, que é uma pré-fixada, né? O T vem antes do N, então pré-fixado, né? Ou tesouro pré-fixado. Sempre tem a palavra tesouro, é título do governo, indicado quando, né, a Selic estiver em queda, né? E se segurar até o vencimento, vai ser comprada com deságio, na verdade, geralmente, né? Ou seja, você ganha na compra, né? Comprar com deságio significa comprar mais barato, você vai ganhar mais do que a Selic. E a pós-fixada se chama Tesouro Selic ou LFT, tá? Essa não tem cupom também e é indicado quando a Selic está subindo. Depois tem a NTN-B principal, né? Também não paga cupom, certo? É pós-fixada ao IPCA, ou seja, para se proteger da inflação, é um bom investimento, certo? Ela é indicada geralmente para longo prazo, é também conhecida como IPCA+, ou seja, traz IPCA+, é um título híbrido, né? Ele traz o IPCA mais uma taxa fixa, ou seja, um ganho real acima da inflação, e os juros são pagos só no vencimento porque não tem cupom. Se eu quero título com cupom, tem esses dois aqui, ó, NTN-B, né? Indicada quando
eu quero me proteger também contra a inflação. E esse último aqui, a NTNF, é igual a LTN, só que ele paga um cupom, né, de 4,88% aí, ao semestre, né? E é indicado quando também a Selic estiver em queda, certo? Então, ele tem um retorno aí antecipado dos juros, né? Os riscos, né, de crédito é o mais baixo, de mercado, o pós-fixado e mais longos tem maior risco que o pré, né? Muitas vezes. Liquidez diária, porque todo dia são negociados, e o Selic, né? Os títulos que acompanham a Selic têm bastante liquidez. Sobre o FGC, quem é o FGC? É uma entidade civil, uma entidade privada constituída pelos bancos para cobrir eventuais problemas que os bancos tiverem com esses produtos aqui, ó, CDB, poupança, LC e LCA, operações compromissadas com títulos bancários e depósito à vista, né? O dinheiro que está na conta, cobra até 250 mil por instituição e por CPF, se for conta conjunta, divide no número de titulares e tem um limite, um teto para usar a cada 4 anos de 1 milhão, certo? E conta conjunta divide o valor. Caderneta de poupança tem tributação isenta para pessoa física, pessoa jurídica paga 22,5 trimestralmente, porque recebe trimestralmente, certo? Tem FGC para pessoa física e pessoa jurídica, e a remuneração tem uma regrinha, né? Se a Selic está igual ou menor que 8,5, né? Se estiver abaixo de 8,5, vai pagar 70% da Selic mais TR. Se tiver igual ou acima de 8,5, né? Selic acima de 8,5, vai pagar 0,5% ao ano, né? 0,5% ao mês, né? 6% ao ano mais TR. A TR vai estar sempre presente. Ok. Agora vamos para a renda variável. Renda variável é o seguinte, renda variável, né? Renda variável a gente vai falar de ações, basicamente. Então, aqui tem algumas definições importantes e depois a gente vai falar dos conceitos sobre ações. O que é dividendos, né? Forma de distribuição de lucros isento de imposto de renda para a pessoa física. O que é juros sobre capital próprio? É outra forma de distribuição de lucros, porém tributado em 15%. O que é ganho de capital? É o ganho na venda das ações. Comprei por 10, vendi por 15, eu tive um ganho de 5, certo? E é sobre esse ganho que ocorre a cobrança do imposto de renda. O que é direito de subscrição? É a compra de mais ações em caso que a empresa estiver emitindo novas ações para manter a participação. Bonificação, a empresa concede novas ações aos acionistas, tá? Riscos em ações, só tem mercado e liquidez, ações não tem risco de crédito, porque você se torna sócio da empresa. E as ordens para você comprar ações pode ser a mercado, que é sem valor, limitada com valor. As ações podem ser desdobradas ou agrupadas. No caso do agrupamento, se chama implit. Implit reduz a quantidade e aumenta o preço para diminuir o risco. E o split é o contrário, né? Reduz o preço aumentou demais e aumenta a quantidade. O objetivo é maior liquidez. Em nenhum dos casos muda nada, muda o patrimônio para o acionista. Tipos de ações pode ser a ON ou PN. A ON dá direito a voto, a PN dá preferência na distribuição dos dividendos. A forma de eu vender as ações no mercado é através do IPO, né, onde se faz a abertura do capital, e essa abertura é feita no mercado primário, a gente já viu isso aqui no módulo 4, e no mercado secundário, onde se dá a liquidez, ou seja, a compra e venda das ações pelos investidores entre si. As ações têm despesas, que se chama taxa de corretagem, que é uma taxa cobrada pela corretora, que se chama CTVM, que tu aprendeu no módulo 1. Os emolumentos é uma taxa cobrada pela B3, pela Bolsa, sobre o valor das operações, gira em torno de 0,035%. E a taxa de custódia também pode ser cobrada pela corretora, nem sempre é cobrada. Clubes de investimentos é uma outra forma de se investir em ações, é renda variável, tá certo? Então, é uma forma coletiva de investir em ações, diferente de fundos e diferente de você comprar ação sozinho. Você vai participar de um clube de investimentos,
A ideia é que esse clube tenha de 3 a 50 participantes no máximo, então é diferente de um fundo de ações que não tem limite, né? A tributação desse clube é a mesma de fundos, né? 15% sobre os ganhos e não tem como cotas. A diferença grande do clube está que a gestão pode ser feita pelos participantes, né? Ou por um gestor contratado, né? E a composição do clube deve ter no mínimo 67% de ações. Então, muito parecido com o fundo, a diferença basicamente está na forma de gestão, tá? E nenhum integrante pode ter mais do que 40% das cotas. Como é que funciona a tributação em ações? Imposto de renda, porque IOF não tem, né? No mercado à vista e no day trade, né? No mercado à vista é 15% sobre o ganho de capital via DARF, sendo cobrado 0,005% na fonte, recolhido pelo investidor até o último dia do próximo mês. Não é 15% mais 0,005, né? Isso o percentual do dedo duro é descontado dos 15%. E no day trade segue a mesma lógica, no pago do mês seguinte pelo investidor, mas é 20% sobre o ganho. Né? O detalhe aqui, e 1% na fonte. O detalhe é que esse 0,005% é cobrado sobre o valor de venda, tá? E aqui esse 1% é cobrado sobre o ganho de capital. É importante lembrar que ações não têm IOF e que no mercado à vista tem uma isenção para vendas até 20 mil. Tudo que for vendido com ganho não tem cobrança de imposto de renda, é isento. E as perdas podem ser compensadas, desde que na mesma classe, ou seja, mercado à vista com mercado à vista, day trade com day trade, a qualquer tempo, não tem vencimento, você pode fazer a compensação, tá? E só tem risco de mercado e liquidez, não tem risco de crédito. Cara, resumão legal aqui sobre o nosso módulo 6, né? Investimento em renda fixa e renda variável. Bora para o próximo vídeo? Abraço, bons estudos!